Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Maria Santos. Nossa missão é compartilhar conhecimento a fim de estimular você a dar um passo de cada vez para alcançar saúde e um estilo de vida mais saudável, a fim de alcançar longevidade com qualidade de vida. Eu sou Maria Santos, enfermeira, nutricionista, especialista em obesidade e emagrecimento, pós-graduada em promoção da saúde e qualidade de vida e mestranda em educação e saúde pela PUC. Sou coordenadora do Instituto Maria Santos e apresentadora deste podcast educativo. Hoje, a nossa convidada é a doutora Tarsila, psicóloga, especialista em saúde, mestrando em desenvolvimento humano, e o assunto que nós vamos tratar é excepcional. Eu tenho certeza que vai agradar a maioria dos nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda também, doutora Tarsila. Obrigada, Maria. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar e espero que todos aproveitem mesmo o nosso assunto de hoje. O assunto hoje, então, é a ansiedade. Será que alguém que está nos ouvindo já sentiu em algum momento ansiedade? E qual a relação dessa ansiedade com a comida? Você sabe que o Instituto trabalha muito com a obesidade e eu ouço muito: ai, doutor, eu como quando eu estou ansiosa. Então, vamos definir para o nosso público qual que é, assim, a definição de ansiedade, doutora. Muito bem, Maria. Para a gente entender o que é ansiedade, eu gosto de explicar primeiro o medo. Aí a pessoa vai fazer uma relação entre os dois, vai ser bem prático de entendermos. Então vamos imaginar o seguinte: o medo é a resposta automática do nosso organismo quando estamos diante de uma situação de perigo real, tá? Então guarde essa palavra, real. Algo está ameaçando a nossa segurança. Então imagine o seguinte: não sei onde a pessoa está agora nos ouvindo, pode estar no carro, andando, né, fazendo uma caminhada em casa. Imagine você que onde você está agora vai entrar um cachorro muito bravo. 1, 2, 3 cachorros. Sabe aquele cachorro bravo que está com o pelo oriçado, mostrando os dentes para atacar? Sim. Esse cachorro. Então imagina ele entrando aí onde você está agora. Qual vai ser a sua reação quando isso acontecer? Então a gente está diante de uma situação de perigo ali, né? O cachorro claramente vindo atacar e o nosso corpo vai reagir assim em fração de segundos para nos defendermos ou para, sei lá, correr, né? O que você faria, Maria? Eu sairia correndo. Pois é, eu não sei, eu ia pegar as coisas que estão aqui na frente, né? A gente está aqui no consultório, eu jogaria nele. A gente tem a reação imediata ali, né? Então imagine isso. Só que quando acontece isso, o nosso corpo ele se prepara, né? Você sente aquele frio na barriga, os músculos ficam rígidos. Então você percebe que o músculo do ombro ele fica tenso, o braço, porque você precisa de uma força ali para correr, para atacar, para socar o cachorro, né? Exatamente. O coração, então, nossa, saindo pela boca, né? Acelera. Então, o nosso corpo, ele começa a reagir diante dessa situação. A ansiedade, ela é muito parecida com o medo, pois tem os mesmos sinais e sintomas. Porém, não é quando estamos diante de um perigo real. Lembra do real? A ansiedade, ela vai acontecer quando a gente imagina um perigo. Então, como se fosse assim: nossa, e se entrar um cachorro aqui? E se acontecer algo? A gente começa a criar preocupações por coisas que ainda não aconteceram, mas podem acontecer. E essas preocupações que vêm de pensamentos distorcidos, a gente vai falar bastante sobre isso, ela faz a gente esperar pelo pior. Então, ansiedade, medo, e uma outra coisa que vai surgir bastante aqui é o estresse, eu digo que é tudo farinha do mesmo saco, pois tem os mesmos sintomas, mas em situações diferentes. Então o estresse seria mais ou menos isso da ansiedade, mas por coisas que já aconteceram, quando o corpo começa a se desgastar diante de um excesso de trabalho, de uma preocupação com uma situação familiar, por exemplo.
Então, a gente fica desgastado, esgotado, né? E hoje com o trabalho, né, tão desgastante, muito. Uma pressão muito grande. E a pessoa numa situação de estresse, certo, doutora Tarsila, ela vai ter todos esses sintomas convivendo com um problema que ainda não aconteceu. É isso? Exatamente. Então, nós vamos falar hoje tanto para as pessoas que estão ansiosas, com preocupações, essas preocupações excessivas, quanto para as pessoas que estão estressadas, né, estão sobrecarregadas. Nós vamos falar para esses dois públicos, porque eles vão convergir nesse sintoma que é do aumento da comida, né, comendo bastante, a compulsão. Então, nós vamos atender esses dois públicos. Então, acho que por isso cabe a pergunta, por que uma pessoa ansiosa, doutora Tarsila, ela sente muita fome ou vontade de comer? Porque qual é a relação da ansiedade com esse sintoma, né? Fome, vontade de comer, chega em casa, devora. Eu tenho uma cliente que falou pra mim assim que ela tem vontade de comer até o reboco da parede. Isso acontece mesmo. E por que é? Os sintomas da ansiedade, Maria, eles podem ser fisiológicos, comportamentais, emocionais e cognitivos. Então, hoje eu não vou falar muito, não vou explorar a parte fisiológica, né? Mas o que a gente vê aqui? A ansiedade disparando uma série de emoções, pensamentos e comportamentos que vão acabar influenciando na comida, no desejo de comer, né? E a pessoa está sentindo esse desejo não porque ela está com fome de fato, mas porque ela está interpretando de uma forma distorcida seus problemas, os seus sentimentos. Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Compensação, que é muito comum, né? Quando a pessoa está ansiosa e comendo bastante, ela vai pensar assim: nossa, tive um dia tão difícil, mereço comer o que eu quiser. Nossa. Você ouve bastante isso no consultório? Ouço. Então, ela está compensando aquele estresse, naquele dia de trabalho, de complicações, então acha que merece um doce bem gostoso, merece aquela pizza. Não que não vá comer, a gente vai falar um pouco disso, sobre essas restrições, mas a pessoa todo dia nesse merecimento, porque se todo dia é um dia estressante, imagina. Todos os dias ela vai merecer, né? Vai. Então é complicado. Outra coisa, o manejo do estresse e das emoções da seguinte forma: o pensamento vem, estou chateada, então eu tenho que comer, sabe? Pegar um pote de sorvete para afogar as mágoas. E geralmente não é uma porção, né? A pessoa abusa, né? Porque ela tá muito cansada, muito estressada, então ela vai comer muito. Sim, poxa, quando a gente tá numa tristeza, numa angústia levinha, a gente às vezes nem percebe, né? Mas quando o negócio tá pesado, é intenso, aí ela vai querer proporcionalmente comer, né? Aí vem lá, nossa, eu preciso de um doce para me acalmar. Como se o doce, a comida fosse, de fato, trazer essa calma, trazer o alívio do problema que a pessoa está vivendo, né? Inclusive, Maria, eu posso indicar aqui uma série? Claro. Não sei se as pessoas gostam de acompanhar esses conteúdos. Tem uma série que é This Is Us. Ela trata de uma história, né, com 3 irmãos, eles são trigêmeos. E esses irmãos, eles vão sendo observados ao longo da série de uma forma assim bem intensa, né, trazendo as problemáticas que são comuns em família. Então tem muitos temas relacionados à família nessa série. Mas uma das personagens, ela é obesa e ela lida com obesidade ao longo de toda a série. O que é legal de assistir ali é que você vê ela com obesidade, tentando emagrecer, participando de grupos, mas também traz alguns flashes da vida dela. Então tem cena assim dela triste, chateada com um monte de coisa, o pai dela falando assim, não, vamos ali. E eles vão numa sorveteria e ela comendo para ficar feliz, aliviar. É muito legal de assistir porque ela vai trazendo esse histórico da pessoa, essa relação das emoções com a comida, né? E outra coisa, a gente está falando bastante dos doces, né? É a busca por prazer rápido. Então,
poxa, a pessoa tá ali com TPM, por exemplo, vai pro doce que vem aquele alívio rápido, né? Imediato. E então tédio, a pessoa tá entediada, o feriado ali não saiu, fica ali em casa, vai preparar uma programação cheia de comida, nossa, só besteira, né? Que ninguém vai preparar aquelas saladas e frutas, é só besteira. Nesse momento né? A busca é por algo que vai dar a sensação. Geralmente, doutora Tarsila, é por alimentos que sejam com consistência de gordura e açúcar, porque isso vai agir no cérebro. Quando você come algo doce, por exemplo, ou gorduroso, já nos lábios ali, aquela sensação já dá uma sensação de alívio. Então, o que busca são alimentos que vão interferir no resultado que ela deseja, que é a perda de peso. Inclusive, esses alimentos, Maria, eles interferem também na ansiedade, porque são alimentos estimulantes, a pessoa tá ali lidando com a ansiedade e comendo coisas que aumentam a ansiedade. Aí vai ficando aquela bola de neve, só aumentando o problema, né? E só para fechar essa parte, nós estamos falando de como a ansiedade causa essa fome, né, intensa, faz a pessoa procurar mais comida, mas também outros sintomas da ansiedade, que não necessariamente esses, também podem acabar indo para a fome. Por exemplo, insônia. A pessoa ansiosa vai ter, alguns casos, né, dificuldade para dormir. Imagina só, você não está dormindo e o sono é tão importante, né, para controlar até o apetite mesmo. Exatamente. Então, um problema vai gerando outro, né? Então, tem muita coisa relacionada aí entre a ansiedade e essa fome. Inclusive, você falando de ansiedade, é importante a pessoa procurar um profissional para fazer o diagnóstico se essa ansiedade é patológica ou somente situacional devido ao estresse que ela está passando, ou pode ser um transtorno alimentar ou até uma compulsão. Certo, doutora? Exatamente. Então, a ansiedade, ela tem várias facetas, né? E ela vai de intensidade, desde uma coisa leve, que é praticamente normal no nosso dia a dia, né? Quando que a gente não fica ansiosa? Né? A gente fica ansiosa, passa por uma situação, por exemplo, eu vou receber uma notícia hoje, alguém falou que queria me ligar para dar uma notícia, você já fica imaginando o que vai ser. Sim. E as pessoas ficam ansiosas mesmo. Mas quando essa ansiedade ela tá muito intensa, persistente, todo dia praticamente a pessoa está ansiosa e está trazendo alguns prejuízos, tanto para o trabalho, para as relações dela, para a saúde física, né? Por exemplo, no caso da obesidade, vai atrapalhar também a saúde física. Então a gente já tem um alerta aí que precisa de uma ajuda bem maior, né? Uma ajuda profissional. Profissional, né? E de vários profissionais algumas vezes. E como que a pessoa pode identificar a fome emocional da fome física? Eu acho que aqui é importante, né, nós reforçarmos que a fome, existe 9 tipos de fome, tá bom, doutora? Só que hoje vou falar somente sobre 2, que é a fome física e a fome emocional. A fome emocional, ela faz com que você busque desejos específicos. Então você começa a abrir a geladeira, olha lá, não sei nem o que eu quero comer alguma coisa. Essa alguma coisa é as emoções, né? Então tem gente que eu uso um termo bem, é uma figura de linguagem, mas tem gente que come as emoções, né? Come o estresse, o nervoso, a frustração, a sensação de que não está conseguindo, e parece que a única opção é um doce, ou é uma fritura, ou é um salgadinho, ou amendoim. Geralmente as pessoas procuram por esses alimentos. Quando você está com fome física, o seu estômago está roncando, você está até com dor de cabeça já, e você procura alimento. Geralmente você procura um alimento mais nutritivo, que não traga tanta sensação de prazer, mas que satisfaça as suas necessidades físicas, né? Que um alimento que tenha proteína, que tenha um carboidrato, que são assim os alimentos que você precisa para o seu corpo funcionar. Por exemplo, uma refeição vai te trazer saciedade, prazer também, mas vai nutrir. Quando você está com a fome emocional, você está buscando o quê? Conforto ou distração. Então vamos lá, se você quer só se distrair, então é melhor você sair até da cozinha, né?
manter as mãos ocupadas. Eu sempre indico um joguinho, né? A pessoa pode fazer um joguinho, sair da cozinha. Outra coisa também, você chega muito cansado e vai direto para a cozinha. Isso é um hábito que faz você consumir mais alimentos. Porque é o que você falou. Tô cansada, vou lá pegar um pote. Ou se não, faz uma bacia de pipoca, senta em frente à televisão, não percebe que está comendo, né? E também você, às vezes, está buscando um conforto. Então, você está triste, tem que procurar um lugar mais calmo. Também sair da cozinha, mas procurar conversar com alguém, para você não buscar na comida esse conforto. O que você me diz disso? É isso mesmo, né, doutora? Exatamente, Maria. Então, imagina assim, eu acabei de comer, então, teoricamente, não deveria estar com fome, não é verdade? Comi agora, mas o que pode estar ali por trás? As pessoas ansiosas, elas vão comer de uma forma compulsiva, rápida, demais, não mastiga. Rápida, as pessoas não mastigam, isso mesmo. Aí não dá nem tempo do cérebro processar, do corpo processar, que já está satisfeito com o alimento, né? Então, às vezes começou com uma fome que é física, mas misturando com a ansiedade, que gera esse comportamento de agitação, né? Aí a pessoa terminou de comer, mas ainda tem um tempo ali que ela vai buscar mais alimento. Ou então nos intervalos entre as refeições também, a pessoa tá ali pensando no docinho, trabalha perto de uma padaria, né? A gente estava falando aqui perto do consultório da doutora Maria, não sei quem conhece aqui, mas tem uma padaria conhecida na nossa região, né? É uma tentação, né, Maria? Tá ali pertinho. Então, às vezes a pessoa almoça, tá ali no trabalho e sabe que na esquina do serviço tem aquela torta, aquele doce, aquele sorvete. A rotina, né? A pessoa cria uma rotina de compensação. Então, e outra, alguns horários, né? Geralmente esses hábitos vêm sempre no mesmo horário. E também, sabe, eu tenho pessoas que comentam comigo que o ambiente de trabalho proporciona situações onde fica difícil de a pessoa vencer isso. Ela já é ansiosa, então ela recebe muitos bombons, muito docinhos, e a gaveta vai enchendo. Então, quando está com a gaveta cheia e também a paciência cheia do estresse, do trabalho, e às vezes o próprio trabalho causa o estresse e a condição para ela buscar na comida o relaxamento que ela precisa de outra forma. Então, talvez se levantar e tomar uma água, um chá, sair daquele ambiente. E de preferência não ter, né, essas guloseimas na gaveta, porque vai ser uma tentação contínua. Tem uma paciente minha que toda vez ela fala, eu passo pela padaria no mesmo horário, então eu tenho vontade de comer, por exemplo, a torta, igual você falou, ou o doce. Então é muito importante ver a rotina da pessoa, o ambiente que pode ocasionar essa situação propícia, né, para poder usar da ansiedade e a comida para poder satisfazer essa ansiedade, né, que a gente tem que aprender a lidar. E Maria, fica aqui uma dica para quem passa por isso no trabalho, se você está no ambiente de trabalho em que o costume é aquele doce na hora do almoço, todo mundo compra doce, traz bombom, uma dica, compartilha esse conteúdo com seus colegas de trabalho, porque você vai promover uma mudança no seu ambiente, com seus colegas, vai ser mais fácil de você lidar também com essas questões, né, da ansiedade, da fome. E outra coisa, Maria, às vezes no trabalho nem todo mundo tá lidando com obesidade. Aí parece que assim, só eu que sou obeso preciso me privar desses doces enquanto os outros são magros. Que não é o caso, né? Mas veja, às vezes a pessoa tá ali 10 anos numa empresa e compare, como que foi que entrou? Já ouvi muitas pessoas falando assim, quando eu entrei nessa empresa pesava tanto. Aí com o tempo foi ganhando peso por esses hábitos, né? Sim. Uma vez eu trabalhei num lugar que eu achei legal. Sabe o que eles faziam? À tarde, quando era um dia assim que o movimento estava bem parado, com aquele tédio no serviço, no plantão, as pessoas perguntavam assim, quem trouxe uma fruta hoje? Eles juntavam as frutas e faziam uma salada de fruta no trabalho. Olha que interessante, né? Eu achava legal isso, né? E aí começou a criar esse hábito das pessoas levarem frutas para compartilhar desse momento, né?
Então é isso, promova uma mudança não só na sua rotina, no seu estilo de vida, mas na sua casa, com a sua família, com seus colegas, seus amigos. Às vezes você está ali acostumado, vai para um happy hour com os amigos, né, depois do trabalho, e todo mundo vai lá, e é na comilança, né? Então, promova isso, mudança em todos os aspectos. Interessante o que você falou, porque o fato de você comer sem estar com fome, independente do peso, não é saudável, né? Porque você comer por comer. Porque eu falo que a digestão, eu sempre explico para os meus pacientes que é como uma máquina de lavar roupas. Então você começa um ciclo, você liga, coloca a roupa lá para lavar. Imagine que o seu estômago seja a máquina de lavar. Então você coloca lá a roupa para lavar. Programa o ciclo, vai encher de água, vai encher o sabão, amaciante. O estômago não é diferente, ele se prepara para receber a comida com ácido, né? Ácido clorídrico. O alimento cai ali e começa a digestão, começa a máquina de lavar, tá lavando. E aí daqui a pouco você resolve colocar a meia que chegou, o seu marido chegou do futebol naquela roupa que tá lavando. Então você coloca a meia. Aí daqui a pouco você interfere de novo no ciclo da máquina e coloca mais. O que vai acontecer? A roupa não vai ficar limpa, você vai gastar mais água, mais sabão, vai diluir o sabão, vai ter que pôr mais água. No nosso estômago é a mesma coisa. Existe, por exemplo, quando você come, demora um tempo, uns 15 minutos para começar a digestão. E tem pessoas que passam meia hora e já coloca de novo uma balinha. Aí daqui a pouco um bis, daqui a pouco, entendeu? Então você interfere no ciclo, há uma fermentação, então a pessoa fica com empachamento. Então não é nem saudável você toda hora comer alguma coisa. Como você falou, esses hábitos que você pode estimular no trabalho vai contribuir para a saúde de todos. Mas agora eu tenho uma pergunta bem profunda, doutora. Antes, Maria, pode falar. Você falando isso, eu pensei numa coisa. Imagina só a pessoa que está passando o dia comendo, né? A cada meia hora buscando algo. Suponha que ela esteja fazendo isso porque está ansiosa ou preocupada com um problema que ela tem para resolver. Imagina esse contexto. Aí ela passa o dia inteiro comendo. Você falou aí de como funciona. Como que isso reflete no nosso cérebro? Nos pensamentos, a pessoa fica lá mais lenta, não fica? Mais irritada. Mais irritada. Altera o humor também. Aí eu pergunto, vamos dizer, essa rotina, né? Esse hábito dela de fazer isso ajuda a resolver o problema que levou a isso, ou vai piorando cada vez mais o problema porque ela fica com a capacidade reduzida para resolver os conflitos? E mais ainda, doutor, o nosso órgão, o estômago, ele tem uma vitalidade que você tem que proteger. Então tem pessoas que têm esofagite, gastrite, porque cada vez que você coloca um alimento, aumenta a condição de ácido, então você provoca um distúrbio, um desequilíbrio no estômago. Então o ideal é você comer, esperar aquela pausa, deixar o estômago eliminar todo o alimento, passar para o duodeno, né, para o intestino, e ter uma pausa de descanso para a produção de novos ácidos, de novas enzimas. Então é muito importante isso, né, na parte de nutrição e deixar o estômago trabalhar. A máquina tem que lavar toda a roupa e o nosso estômago tem que fazer o seu trabalho completo e descansar para receber a próxima refeição. Então me explica uma coisa, por que a pessoa, sabendo que não deve comer, estando ansiosa, ela continua comendo? Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer. Então ela sabe que ela tem que chegar em casa, fazer o lanchinho ou o jantar, mas ela chega ansiosa e ela começa a comer, sabendo que não tem que comer, mas continua. Por que acontece isso? Maria, lembra quando eu falei do sintoma da ansiedade, que vai um puxando o outro, fica aquele efeito bola de neve? Sim. Então nós temos um sintoma clássico da ansiedade, que é a autossabotagem. Então, o que a autossabotagem faz? Ela traz alguns pensamentos do tipo: sei que eu não deveria comer isso, mas não me importo. Outro pensamento: se eu comer isso só dessa vez, não vai ter problema, né? Então, ela vai ali meio que burlando a situação, vai se enganar, né? Sabotando. Ou então ela pensa: eu não consigo resistir a essa comida. Já que eu comi o que não devia, então vou chutar o balde. Nossa, é o que mais acontece.
Acontece, né? Com frequência. Acontece. E aí vai formando uma exceção aqui, outra ali, né? E você sabe que essa exceção às vezes começa na sexta-feira à noite e ela só termina no final de semana. Então, ela faz tudo que contribui para a perda de peso durante a semana. E final de semana, ela se auto-sabota. O que acontece? Ela não consegue a perda de peso. Ela fica estável. A pessoa fala, nossa, eu estou fazendo tudo certinho, mas eu não estou perdendo peso. Porque ela perde e reganha o peso. Certo? É efeito sanfona, né? Efeito sanfona. Uhum. Então fiquem atentos quando esses pensamentos aparecerem, porque é autossabotagem ali querendo te dar uma rasteira. Cuidado. E desses pensamentos distorcidos, Maria, tem um que é do tipo tudo ou nada. Então é mais ou menos assim, a pessoa tem um padrão, uma meta na dieta, e se ela não alcança o total ali do que ela planejou, ela já se sente frustrada como se nada tivesse adiantado. E aí ela fala assim, não vai dar certo mesmo, não vou conseguir. E ela ignora todo o caminho que ela conseguiu até ali. Ela já fez. É como se ela tivesse algum deslize, não adiantou de nada. Isso não é verdade, não é? Então a gente está lidando, né, com a vida, que é uma vida dinâmica, que vai ter momentos que a gente vai estar mais ansiosa mesmo, que vai ter momentos que a gente vai sair da rotina porque não conseguiu organizar algo, porque surgiu um imprevisto. Isso acontece no nosso dia a dia. Então a gente não vai conseguir alcançar aquela perfeição da dieta. Se a gente espera isso o tempo todo, a gente vai se frustrando com esses pequenos deslizes, né? Então fiquem atentos a isso. Se caiu, como que é? Levanta, né? Eu falo assim, ó, você colocou um leite para ferver. Então, se você começou seu planejamento, seu plano alimentar, começou na semana, tudo bem. Aí, durante a semana, deslizou. O que eu falo? É igual uma leiteira. Você coloca para ferver o leite e aí você fica vigiando, né? Para o leite não derramar. Mas, se você se distrair, o que vai acontecer? O leite vai derramar no fogão. O que você tem que fazer? Eu sempre faço isso, sabe? Deu uma coisa errada, tira o leite, tira a leiteira, limpa o fogão, coloca outro leite para ferver e dá uma vigiadinha. Porque aqui no Instituto, doutora Tarsila, nós trabalhamos muito com a implantação do método Sofia-Deran. Sofia-Deran é um método sem dieta, então a pessoa vai aprender a se alimentar, comer com atenção plena, porque está já comprovado que umas dietas muito restritivas pode levar a pessoa a transtornos alimentares. Então nós fazemos um plano, ensinamos a pessoa a se alimentar sem dietas muito restritivas, a não ser que a pessoa tenha uma doença, uma patologia que exige mais restrição, mas ela vai aprender a comer comum em qualquer lugar, porque tem pessoas que são assim, eu vou para um hotel, então ela pensa que o estômago dela vai aumentar de tamanho porque ela foi para o hotel, porque lá vai caber mais. Então, quando tem muita variedade, como se comportar diante disso, né? Nós vamos ter um podcast sobre essas situações, aguarde, você não vai se arrepender de ouvir, mas assim, eu queria que você passasse no momento algumas dicas como ela pode lidar, como a pessoa pode lidar com a fome emocional. Uhum. Você falou aí de atenção plena, né? Sim. De exercícios de atenção plena. Então, vamos começar falando sobre isso. O que é atenção plena? Então, quando você está ali na ansiedade, a cabeça tá a mil. Pensamentos passando intensamente, fica aquele emaranhado, né? Você não sabe nem o que está causando aquilo, e aí vai comer, não está nem concentrado no que você está comendo, aí você perde a noção da quantidade, do que está de fato comendo, né? Então a atenção plena seria o quê? Você focar no que está acontecendo agora. Então esteja atento aos 5 sentidos, né? Por exemplo, quando você vai comer, o que você está vendo diante de você? Então, as cores, né? Aquele prato bonito. Agora tá em alta também, Maria, mesa posta, né? O pessoal tá fazendo isso. Então, você prepara uma mesa bonita, caprichada, né? Coloca aquela louça mais bonita que você tiver em casa. Pode ser simples, mas feita com cuidado. Organiza o alimento ali à disposição no prato. Observa também a forma dos alimentos, né? Então imagina assim, se
uma pessoa que não tá aqui nesse mundo, né? Imagina só, é um exemplo assim fictício, né? Uma pessoa que chegou, um viajante do planeta e de outros planetas, chegou aqui, olha para o teu prato e fala assim, nossa, que é isso? Coisa linda, né? É coisa linda, ou ele pode achar estranho, né? Por exemplo, o brócolis. Você já reparou no brócolis? Ele tem um talo, né? Depois nas pontas vai abrindo umas bolinhas verdes. Já reparou? Sim, é tudo cheio de detalhes, né? Os detalhes. A atenção plena seria isso. Você observar o que está ali diante de você. Então, isso é a visão. O olfato. Nossa, olfato na alimentação, né? Então, sinta o cheiro do alimento, né? O paladar, o gosto. E devagar, né? Porque quem come depressa não consegue sentir isso, né? A crocância, né? O ouvido, como você falou, nossa, a crocância. Quando você come um alimento crocante, né? Você escuta aquele barulhinho. E as pessoas que comem depressa não têm não sentem essa sensação tão prazerosa. Exatamente. Né? A textura, por exemplo, o tato. Esse alimento é mais quente, mais frio, macio, duro, né? Então a gente vai sentindo isso. E como que ajuda a questão da atenção plena? Não só você estar ali saboreando, sentindo, desfrutando daquele alimento, mas ajuda você estar se alimentando sem focar no que está na cabeça. Da ansiedade, né? É no alimento, o foco muda, né? Pensamento lá, nossa, mais tarde eu tenho que enfrentar uma reunião que vai ser pesada. Você tá ali antecipando, imaginando que vai dar errado. Tem que entregar um relatório, o chefe tá me cobrando de Exatamente. Você para de pensar nessas coisas e foca no momento, na alimentação. Então isso ajuda também a dar uma aliviada na ansiedade. Então é isso. O relaxamento também, então a pessoa tá ali tensa, respira antes de comer, né? Puxar pro nariz, a respiração é fundamental. Solta. Entre as garfadas, né? Também dá aquela respirada. Então isso vai ajudar bastante. Se a pessoa estiver passando por uma situação crônica, Maria, por exemplo, ela tá muito ansiosa e isso tá gerando um aumento de alimentos e de comida que não é bom. Né? Consumo, né? O que a gente vai fazer com ela? Para ela entender, né? Conseguir observar de onde está vindo isso, se ela tá com um tempo, antes de comer, quando é aquela comida entre as refeições, é aquela coisa compulsiva para aliviar a ansiedade, antes escreva o que está passando na sua cabeça. Olha, eu tô preocupada com isso, tô ansiosa por isso, na minha cabeça tá passando esse pensamento. Escreve ali e deixa de lado. E agora eu vou comer. Isso ajuda também porque ela consegue ficar mais consciente do motivo que está levando a comida. Comer consciente é tudo, né? Você sabe que você está comendo porque está com fome ou até com vontade. Isso não tira assim, a liberdade das pessoas comerem porque estão com vontade. É só não comer por ansiedade, certo? Para poder fazer, como você falou, se auto-sabotar. Exatamente. Então, como que nós vamos aqui encerrar o nosso podcast? Eu quero que você dê uma dica para nós, como que pode lidar com o estresse de forma geral. E antes eu quero só comentar uma coisa. Eu li, não me recordo agora, mostrando que quando você está vendo um filme violento, você está vendo cenas, por exemplo, as crianças consomem mais alimentos quando estão vendo televisão. Então, comer é uma dica para acrescentar no que você falou, não comer frente à televisão com o celular na mão, porque isso vai distrair a sua mente e você vai perder a noção porque está comendo. Isso é muito importante, tá? Então, mastigar bem os alimentos, né? Mastigar, sentir o sabor, a textura, a cor, a crocância e prestar atenção, curtir a família. Outro estudo mostra que adolescentes que fazem as refeições junto com a família têm menos índice de obesidade. Então a pessoa que está comendo com a família, ela vai comer menos, né? Porque ela vai estar conversando, se distraindo ali com outras coisas. E eu gostaria que você passasse para mim algumas dicas, ou seja, para o nosso ouvinte, passasse algumas dicas de como lidar com a ansiedade e o estresse de forma geral. Certo, Maria. Então, vamos pensar assim. Se a pessoa que ouviu o nosso podcast hoje se identificou como quem está lidando com uma ansiedade mais pesada, uma ansiedade intensa,
procure uma ajuda. Procure uma ajuda profissional, você não precisa passar por isso sozinho. Então, lembra que a gente falou, né? Aquela ansiedade, a pessoa não está conseguindo organizar. E aí ela não consegue, ela se frustra mais e aumenta a ansiedade, vai só aumentando. Então, cuide de você, cuide desses pensamentos que estão gerando ansiedade. Nós vamos conversar num outro podcast sobre os pensamentos. A gente vai dar essa enfatizada nisso. Então, acompanhe os próximos temas, você vai acrescentando informação que vai te ajudar a lidar. E também não tem como a gente falar sobre esse assunto sem falar da importância da atividade física, que ajuda a regular tudo isso. Então, busque atividade física não só porque a atividade física ela ajuda a perder peso, a gastar caloria, mas a atividade física ela também ajuda a equilibrar o bem-estar, né? A sensação de prazer. Melhora a qualidade do sono, da digestão, do humor. E ela alivia a ansiedade, a atividade física. Então, procure, se você não está fazendo ainda, está sedentário, procure um profissional da atividade física, né, da educação física, que ele vai te auxiliar nisso. E se por acaso você tá aí lidando com estresse porque tá trabalhando demais, não tá conseguindo se organizar e fala pra mim que não consegue aplicar nada disso porque tá numa rotina intensa demais, é impossível, aí eu vou questionar você. Poxa, será que tá valendo a pena esse ritmo? O que tá precisando ser mudado nessa rotina? Então, às vezes, esse conteúdo também nos leva a repensar as nossas prioridades, repensar em que a gente está dedicando o nosso tempo, como isso está consumindo a nossa saúde física, as nossas relações, né? Muitas famílias também sofrendo, né? E por último, Maria, uma coisa que eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui podem ser pessoas religiosas e que às vezes tem um preconceito de buscar um tratamento para ansiedade, achando que, nossa, quem tem ansiedade não tem fé. Não tem fé. Se tá ansioso tem que buscar Deus. Tem umas ideias assim que também são esses pensamentos distorcidos que levam a pessoa a viver mais intensamente aquele sintoma, né? Uma dica para quem tá passando por isso é pensar, poxa, cristão também sente ansiedade, assim como outras pessoas que não são cristãs. Mas nós estamos falando aqui de uma ansiedade que não é a ansiedade do dia a dia. Essa ansiedade que a gente, seguindo algumas dicas, ela resolve. A gente está falando de uma ansiedade que já começa a ser patológica. E aí é uma ansiedade doentia como outra doença, que a gente vai lá e busca o médico para cuidar. E tem que buscar ajuda, né? E tem que buscar ajuda. E essa ajuda pode vir de psicólogo, terapia, psiquiatra, às vezes precisa de uma medicação. Tem quadros de ansiedade que somente com a medicação a pessoa vai conseguir ter um alívio para poder buscar, encontrar o equilíbrio e administrar. E você falou uma coisa tão importante que nós não podemos encerrar sem ampliar esse conceito. O excesso de atividades pode acabar com a sua saúde. Então você busca uma realização, se dedica no trabalho, só que você perde a família, perde a saúde. Então avalie quanto de todo esse estresse está valendo a pena. Gostei muito dessa fala sua, doutora Tarsila. Avalie quanto que compensa você se acabar pelo trabalho ou resolver o estresse com a ansiedade comendo. Né? Então, aprender a lidar com essa situação vai fazer muito bem à sua saúde, aos seus relacionamentos e à sua vida, tanto espiritual também, seu relacionamento, porque a ansiedade, não é que a pessoa não deve buscar a fé é importante, mas é essencial o tratamento das suas patologias. Maria, esse conteúdo do nosso podcast não é só sobre emagrecimento, você percebeu? Sim. É sobre qualidade de vida, é sobre bem-estar, é sobre reforma na saúde da família, do colega de trabalho que está ali todo dia contigo. Então, quando a pessoa aplica isso, não é só para ela ficar lá um corpo mais magro, para estar mais bonita, não é só isso, é qualidade de vida mesmo. Então, vamos levar isso para o nosso dia a dia, cuidar
da gente, né? Que isso é importante. E é o que eu falei no começo, qual que é o objetivo desse podcast? Fazer com que você tenha um passo de cada vez, você alcance um passo de cada vez, um estilo de vida mais saudável para você ter uma longevidade com qualidade de vida. Então fica aqui meu agradecimento, doutora Tarsila, tão importante esse assunto sobre ansiedade, um pouco sobre compulsão. Administre, ouça novamente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso Instagram, Instituto_Maria Santos. Lá nós vamos colocar o convite de cada podcast que nós fizermos aqui, tá bom? Foi um prazer recebê-la, doutora. Muito obrigada, tenho certeza que vai contribuir para que você tenha mais saúde e saúde em abundância. Até o próximo podcast.